e vocês sempre são bem-vindos. Nesta noite, então, está conosco uma querida irmã nossa, Rosilene Machado de Freitas. Ela gosta de ser chamada por Rose, né, Rose? Então, a Rose é nossa irmã em Cristo, também psicóloga, e é muito bom estar nesse momento compartilhando contigo, né, dessa conversa, desse assunto tão importante. E gostaria que tu saudasses os nossos ouvintes, Rose. Boa noite, né, a todos, na paz de Cristo. É um prazer estar aqui, né, contigo, Sharon, e com todos os que estão nos ouvindo, nos assistindo, né? E que, como tu já disse, nós vamos falar sobre um assunto muito importante, que é sobre a colaboração da mãe, né, com o pai, no meio, no seio familiar. Então, nós vamos falar e que nós possamos, na verdade, expressar, né, o que a palavra nos ensina sobre isso. Nos ensina, né, Rose? Nos dá parâmetros para dizer, olha, existe uma parceria aí entre pai e mãe na criação dos filhos, né? Existe. Foi um legado que o Senhor entregou, né, a pai, mãe, né, na criação, na formação dessa família. E um não exclui o outro, né? Não exclui, é uma parceria, né? É uma parceria mesmo. Parceria. Então, até sobre o título, Rose, eu vi um texto uma vez que falava esse título, me chamou, né, atenção, mães, deixem os pais serem pais. E observando de um modo geral, eu comecei a perceber que às vezes as mães têm dificuldade de deixar esse espaço para os pais, né? Sim. Especialmente ali logo no início que o bebê nasce, né? Nesse momento da maternagem, e também a gente fala da paternagem, que as mães assumem, né? Às vezes todo esse cuidado e às vezes não dão espaço para o pai. Concorda? Já viu isso? Percebe? Com certeza. E ela faz isso de uma maneira tão inconsciente, né? Porque é natural dela. É natural, né? Ela né? se preparou para isso. A maternidade impõe a ela, né? E às vezes os pais vão ficando um pouquinho de lado, como se não, eu tenho que ser pai daqui a pouquinho. Mas hoje a gente já percebe que pais estão muito ativos nessa questão do cuidar, né? Dar o banho, trocar a fralda, e a gente chama isso de paternagem. Como é importante esse momento do pai com o filho. Com certeza. Participação, com certeza, né? O filho já vai vendo, ele já vai conhecendo as diferenças, né, Sharon? Isso é importante, né? Porque o pai já tem uma mão maior, às vezes um pouco mais áspera, um jeito diferente, né, de pegar. Mas essas diferenças que vão já marcando para essa criança e tirando ela dessa simbiose com a mãe. Apontam o outro, né? Então, mães, acreditem, os pais também podem cuidar dos filhos, né? Devem, né? Devem. Daí os pais têm que tomar essa iniciativa, né, Rose? Isso é importante. Até para a formação, né, Sharon, daquela criança. Ele já vai sentindo, opa, não é só a mãe. Né? Existe um terceiro que é o pai. Então, desde o trocar uma fralda, se usa a questão da mamadeira, amamentar, isso são atividades também que o pai pode fazer, né? Pode fazer. Então, nesse sentido, a gente vai entender que existe uma intencionalidade de cuidar. Aí eu até pensava, né, que cabe uma pergunta, né? Quem é que cuida mesmo? Quem ajuda a cuidar, né? Porque às vezes, meu marido ajuda a cuidar, né? Ou o pai diz, não, mas eu ajudo a cuidar do filho, né? E a gente vai pensar assim, que na verdade o cuidado é de ambos. O cuidado é de ambos. A missão, né, Sharon? Eu fiquei pensando que quando o Senhor se programou para criar, para formar a família, ele já logo pensou nos dois, no casal, no pai e na mãe. Né, para a formação daquela família. Nas diferenças se complementarem nessa missão, né, de criar os filhos. Exatamente. Então, eu deixo, né, esse alerta, essa chamada assim, de atenção às mães, no sentido assim que poder confiar pro não pai. Não impeça, né? Confia nele, não impeça o pai de ser pai, né? Ele vai fazer diferente? Sim. Vai fazer do jeito dele? Vai.
Porém, é essa diferença que é importante e marca a criança, né? Tirando esse lugar de que só existe a mãe na vida dela. Só a mãe sabe fazer. Só a mãe sabe fazer. Só a mãe sabe contar história. Só a mãe sabe fazer o lanche. Não. Só a mãe sabe pegar direitinho, né? O pai vai pegar meio torto, mas uma coisa é certa, ele não vai machucar, né? Não vai não, porque é a proteção, né? É a proteção. Então, nós vamos estar transitando neste assunto então, né? Sobre esta parceria. Mesmo que homem e mulher, nas suas diferenças, né? Uma mais sensível, a mulher mais sensível, delicada, já pronta para o cuidado, o homem ainda tendo que aprender isso, né? Sim. Mas essas diferenças são fundamentais, né? Elas são estruturantes. E nós colocamos ali, né, que os pais então são responsáveis diretos pela educação dos filhos. Com certeza. Existe terceirização, Rose? Ah. Existe, né? Então, é uma tendência, às vezes, de terceirizar essa educação. Por isso, deve ensiná-los no temor do Senhor, com amor incondicional, senso de responsabilidade e sabedoria. Então, é os dois fazendo isso, né? Os dois. E também tendo um ambiente familiar sadio e equilibrado, também é fundamental para auxiliar o desenvolvimento dos filhos na sua formação, olha só, social, física, emocional, intelectual, espiritual, em todas as fases e idades, né? É para sempre, né, Sharon? É para sempre. Então, é uma missão, né? Como tu disseste. E é importante pensar ali que até mesmo esse ambiente é de responsabilidade de quem formar? Os pais, né? Os pais. Então, tanto o pai, que está às vezes mais no trabalho, ou até a mãe, enfim, a questão é que os dois têm que criar esse ambiente, né? E a gente vai falar às vezes de famílias disfuncionais. É quando esse ambiente não possibilita esse crescimento saudável. Né? Então, tantas coisas que podem ser prejudicadas na formação do filho, quando esse ambiente também não é equilibrado, não é saudável. Com certeza, com certeza. Os pais precisam prestar atenção nessa questão, né? Isso. Na educação, no ensino, que não é terceirizado, não. Não é terceirizado. A responsabilidade é dos pais, né? E a Bíblia sempre falou isso, né, Rose? Sempre. Nós vemos isso, né? Desde o passado foi assim. E hoje não é diferente, Sharon. A responsabilidade não é do pai, nem só da mãe. Né? Os dois. Numa parceria, né? Parceria. E é importante prestar atenção, né? Que, voltando ali, que existe alguns papéis, talvez, vamos dizer assim, do pai, né? Vamos dizer que possa existir alguma coisa muito específica. Eu acho que sim, pelas características, né, de quem é o homem, do pai, já traz uma definição desse papel. Sim, né? Como o provedor, né? Provedor, claro, né? Então, assim, esse homem mais forte que sai, não quer dizer que a mulher não faça isso. Sim. Mas, biblicamente, a gente vai entender que ele é um líder. Ele é um líder. E é um provedor. Ele é um provedor. O que nós podemos falar mais sobre esse ponto? Como provedor da família, né? Nós vemos o Sharon até, principalmente pelo o Velho Testamento, né? Bem no passado, você vê. Você estava falando, eu me lembrei até de Abraão, inclusive o texto traz, né? Ele era ali o responsável, né? Inclusive até pela a vida futura daquela família que o Senhor colocou nas mãos deles, confiou, líder, né? Que olha, gerencia todas essas aquele questões. Que com uma palavra, né, de repente ele determinava como é de fato a história, né? A Bíblia fala de ordenar a sua casa, né? Sim. Esse é o papel do pai, né? Também é responsável por amar, cuidar da esposa. Sim. E fornecendo esses recursos, né, tanto para as necessidades físicas como as espirituais e emocionais, né? E a gente vai entender que essa proteção, ela é integral, né? Ela é integral.
E quando fala assim de amar, né, de responsabilidade do pai, né, em amar, cuidar, proteger a esposa, os filhos, a família, né? Olha, Xera, eu vejo assim, a mãe também dentro desse papel. Sim, e nós Não vamos tem ver como. que vai repetir as mesmas Não tem coisas. como separar. Isto. Não tem. Todos esses pontos ali é pai e mãe. Sim. Exatamente não isso. tem. Então é bom assim que quem está nos assistindo, né, que fique bem claro assim que é uma união, são os dois, né? Tanto na provisão, hoje a gente vê a mulher indo trabalhar, ajudando na provisão dos filhos e do lar, né? Com certeza, estou falando aí na provisão, né? Como o provedor. Você olha, me trouxe agora a memória, a mulher de Provérbios, aquela mulher que a Bíblia destaca como aquela mulher forte, sábia. Ali te dá a entender que era uma mulher que também provia. Ela era previdente, inclusive, se adiantando nas suas tarefas. Chegando o inverno, já estão os filhos com roupas quentinhas, né? E você vê que quem dá esse testemunho são os próprios filhos e o esposo, a própria família testemunha, né, da mulher provedora que ela era, né? E então isso, a gente vê isso já lá, né, dos nossos antepassados. Isso, né? Isso é verdade, é uma questão que alcança a mulher. Depois a gente vai ver que repete isso, porque eu falei, eu vou deixar repetido, porque eu vou falar isso mesmo. Vocês estão percebendo que isso está se repetindo? Porque é os dois nessa complementariedade. Né? Então, não tem como. E essa questão da proteção, a gente tem que chamar a atenção para a questão da proteção física, emocional também. O pai muito tem importante. Essa palavra de trazer a segurança emocional, né? De trazer o equilíbrio para essa família, especialmente no sentido de segurança, né? Então, às vezes o pai é aquele pai que está bem firmado em Deus, mesmo com as situações difíceis, ele tem uma palavra de esperança, traz segurança para o lar, né? Passa segurança. Isso é importante. Sim, aí você entra na questão ali também, né, da emocional, física e espiritual. Na questão espiritual eu vejo muito assim, o pai e a mãe, né, como guarda-chuva, né, ali aquele guarda-chuva, eu chego a imaginar assim, aquele guarda-chuva grande, né, que engloba toda ali a família, né? Aquele que está ali cuidando da saúde espiritual da família, né? Às vezes com uma palavra, né? O próprio ensino, o culto doméstico, o conselho individual, tudo, a oração, né? Oração pelos filhos, né? E com os filhos, com os filhos, pelos filhos. É um guarda-chuvinha. Então, esse pai também vai exercer o quê? O ensino, que é pelo exemplo, né? Sim. Um exemplo. Uma autoridade, né? Então aqui é importante nós pensar, né, que o homem, ele é o sacerdote, ele é líder, é o cabeça, então ele é instituído de uma autoridade. Que tipo de autoridade é essa, né? Que a Bíblia vai nos apontar. É uma autoridade amorosa, humilde, com justiça e compaixão. Né? Então, quando o pai tem essa autoridade com os filhos, já é um ganho, né? Porque institui o que a gente chama da lei, né? Que esse filho passa a respeitar outras autoridades. Com certeza. Ele teve isto, né, como base, né? Ali no lar, e isso acaba sendo automático. Claro, cuidando sempre, né, o Sharon, dessa autoridade. Sempre lembrando que a autoridade que aquele pai tem, ela foi constituída pelo Senhor. Então é uma autoridade respeitosa. Amorosa e respeitosa. Isto mesmo. Não é o autoritarismo. Não, de forma Deus pais, não, mas eu não quero ser brigão, não quero dizer não para o filho. Aí entram naquele outro extremo, às vezes, que é aquela questão de deixar tudo muito à vontade. Tudo muito à vontade, né? Exatamente. Muito permissivo. Então, não vou ser autoritário, mas às vezes acaba sendo permissivo. Então, todos os extremos são perigosos. Tem que cuidar. Me faz até lembrar do sacerdote Eli,
né? Sim, Que um não pai soube, permissivo. isso, não soube usar a autoridade que Pra foi correção. otorgada, isso, né? Para ele que veio do Senhor, ele não colocou em ação e nós sabemos o fim da história, Nossa, né? de Uma toda história a triste, geração de de toda Eli, a geração, até o toda a último que geração, foi Abiatar, Deus matou, né? o Senhor cobrou de forma cobrou. cara, né? Caro. Aí tu vê, por não exercer essa autoridade, né, que ele deveria ter exercido. Agora veja, se nós estamos dizendo mães deixem os pais serem pais, então aqui nós também temos que fazer essa ponte de que Isso. mães deixem os pais exercer Ser essa a autoridade, sua autoridade. deixa os pais ensinarem, deixa os pais trazer essa proteção, deixa os pais, né, amar, né, às vezes dá espaço para esse pai amar. Então é um pai que ama, assim, né, um pai que ama, e a gente vai entender que quando existe esse amor, existe também perdão, paciência, né, Existe porque os diálogo, filhos né? erram, né? E ainda Existe que o eles diálogo. errando, e ainda que errando, ele precisa sofrer a correção, mas uma correção amorosa. Que é a disciplina. Né? Uma correção onde não deve haver cobranças, né, Cher? Agora, uma relação de pais, né? Nesse papel do pai, onde não existe disciplina, o filho pode entender, inclusive, que não é amado, né? Porque a Bíblia já nos diz que Deus, sendo pai, corrige-nos porque nos ama. Agora, também o pai terrestre, se não exercer essa disciplina em amor, em sabedoria, o filho também pode dizer, não, eu não sou importante para ele, né? Ele não está cuidando de mim. Eu não sou cuidado, não né? sou cuidado. Né? Então, para ver como que os limites, o não, a disciplina, ela forma as pessoas, forma o sujeito, né? Forma o filho de forma completa, né? Forma. Porque vai entender o que é o não, né? Isso. Então, os pais também têm essa responsabilidade de disciplinar seus filhos, né? Ensinando a respeitar a autoridade, a viver com integridade, lidar com as consequências de suas ações. E essa disciplina nunca é usada para abusar ou, às vezes, manipular, controlar os filhos, né? Sim, quando ela é usada, quando essa disciplina é usada com sabedoria, né? Ela vai fazer, ela tem o seu diferencial, né? Ela vai ser realmente útil, né? Que a gente diz, né? Vai ser realmente útil para a formação deste filho, né? Isso. Agora a mãe, nós vamos ver que a mãe também tem papéis e nós vamos ver, ó, cuida das necessidades, ama os filhos incondicionalmente. Então, assim, é um papel que um complementa, soma. Exatamente. Pensa-se numa mãe protetora? Sim. Uma mãe que cuida? Sim. Em todas as áreas? Sim. Física, emocionalmente, espiritualmente. Exatamente. Ama também incondicionalmente. Disciplina? Também. Corrige, né? Ensina, Agora, a mãe tem aquele aspecto mais emocional, né? Sim. Afetivo, do conforto, do aconchego. Às vezes um pouquinho irracional, né, Sharon? Até extremamente emotiva. Por isso que a racionalidade do pai ajuda, né? Aí, tá vendo? Veja só daí a necessidade de se trabalhar em conjunto. É verdade. Porque nesse momento, às vezes a mãe pode vacilar um pouquinho, né? Não ser tão racional quanto deveria. Aí, por outro lado, ela tem ali o companheiro, né? O pai que já entra mais racional, né? Mais lógico. Mais lógico. Né? Então, assim, como é importante os dois nessa missão, né? Porque é essas diferenças que vão trazendo esse equilíbrio, né? De uma boa educação, né? Formação. Então, ela é educadora? Com certeza, né? Com certeza. E cuida da casa? Um aspecto importante, né? Que cuida da casa. Administra. Ainda mais isso, mulher de provérbios, né? Mulher de provérbios. Então, o papel da mãe, nesse sentido do cuidado da casa, preparar a alimentação, trazer esse ambiente limpo e organizado, tudo isso faz parte desse papel do de ser mãe. incentivo, né, o Sharon, né? Incentivar o filho, às vezes incentivando ali até mesmo o marido, né? E nunca entrar, às vezes, né,
numa situação de pensar que, não, essa é a tua obrigação. Acredito que talvez tu já tenha visto, né, e ouvido isso, eu já ouvi tantas vezes. Não, mas esta é a obrigação dela, né? dele, ela, né? Não, é ele que tem. Não existe isso, né, Sharon? Eu acho que nesse sentido, quando o casal tem esse alinhamento, toda a família se beneficia, né? Toda a família. Tem horas que o pai vai ter que ir para a cozinha preparar, como eu falei, do lanche ou o almoço, mas tem horas também que a mãe vai ter que fazer alguma ação que o teu pai poderia fazer. Então, queridos, existe sim alguma coisa que nós precisamos entender da complementariedade, da parceria, e não de papéis tão estanques, porque isto vai conflituar. Agora, é claro que o aconchego, o afeto, a mãe é mais afetiva, então não dá para esperar isso do pai, né? É da mãe, é dádiva, é da mãe. Mas o pai é mais lógico, mais bruto, mais prático, mas isso é próprio dele, está tudo bem. E ele te ama da mesma maneira, né? Então, assim, eu acho que os conflitos acontecem quando não se respeita essas características, né? E se espera do outro algo que ele não pode dar, né? Mas o meu marido, ele não ouve tanto quanto eu ouço. Mas é certo, os homens terão dificuldade de ouvir. Mas os pais, né, a gente vai entender que eles precisam crescer nessa afetividade, nessa sensibilidade, para ouvir, conversar, sentar com o filho, brincar, tornar-se criança. E é uma coisa que é possível, né? É possível. Então, essa mulher, sim, vai vai preparar todo esse ambiente, né, para estar com essa família, inclusive nessa questão, inclusive, de colocar os filhos e o marido em atividade, né? Com certeza. Será que ela tem que fazer tudo? Não, né? Então, eu vejo que a mulher sábia ali em Provérbios também, ela conseguia, inclusive, para suas empregadas, dar as suas ordens, né? Suas tarefas. Ela conseguia, de uma certa forma, organizar. Né? Ela tinha o tempo, né, em que ela precisava dar a ordem ali, né, para as suas servas, o momento que ela ia fora buscar algum tipo de suplemento, enfim, né? E o momento também em que ela... eu acredito que aquela mulher, né, porque tu começa a ler assim, tu vai, né, visualizando, né? Eu acredito que essa mulher deveria ter também algum tempo, deveria ter tido um tempo, né, para os filhos, para o marido, pela forma que eles trazem o testemunho daquela mulher. Sim, essa mãe era presente, essa mãe era mãe presente. Eu estava lendo o material, inclusive está nesse livro, e fala de alguns tipos de mães disfuncionais. E uma delas é a mãe fantasma. Que nunca está presente, né? Sempre ocupada. A mãe não aparece, né? Isso eu posso falar até do pai, que nunca está presente, nunca aparece nas situações, nem na brincadeira. Onde que está esse pai, né? Onde está essa mãe? Então, onde está a mãe fantasma? Por falta dessa presença. Falta da presença. Né? Dessa presença. Ela está, mas não está, né? E às vezes está no ambiente, mas está com o celular, está com os outros ausente, interesses. né, Sharon? Está ausente. Que coisa, né? É verdade. Às vezes existe essa orfandade ainda com pais ali vivos e presentes. Com os pais vivos. Porque os pais às vezes estão no olhar para além das questões que o filho precisa, que é essa presença, né? E olha só, me chama a atenção aqui que o papel da mãe também é gerenciar essas atividades, porque o que eu vejo hoje é mães cansadas. E às vezes elas também trabalham. E às vezes tem uma louça para lavar, uma roupa para estender. E às vezes ela acaba fazendo tudo. Quando eu digo, talvez essa família toda pudesse estar em uma parceria nas atividades também. Um ajudando o outro, né? Então o marido, eu chego em casa cansado. Eu tenho que prover as coisas dentro dessa casa. Eu dou as coisas para essa casa. Mas mora nessa casa. Mora nessa né? Então pode lavar uma louça, pode varrer. Será que isso é tão difícil, Rosinha? Sharon, eu acredito que seja uma questão desse pai, né? Ou até mesmo às vezes do filho, viu, Sharon? Né? Parar e pensar um pouquinho. Refletir um pouquinho, né, sobre aquela mulher, aquela mãe que também chegou do trabalho cansada,
né? Ela também está cansada. Aí, como tu disse, ela chega, ela tem tudo ainda para fazer. Talvez uma janta. Às vezes... Adiantar, às vezes, o almoço do dia Isso, do seguinte. outro dia. Às vezes tem algum tipo de tarefa, quem sabe até da igreja mesmo, né? Enfim, né? Sim, mulheres ela também precisa- têm ministérios. Tem ministério, né? Então, assim, é bem complicado e às vezes falta essa compreensão, Sharon. né? De filhos e Dos marido, às filhos e vezes, do também, marido, né? às vezes, né? Então Então, isso deixa pode só- ser cultural. Ah, mas isso é serviço de É, mulher, como a gente não, dizia ali, né? Mas, às é. vezes, o pai, como um homem de Deus, também dá o exemplo. Tem que dar o exemplo. E diz que é o maior bem que um homem, né, um pai pode dar para o seu filho é amar a esposa. É amar a E amar esposa. é atitudes É atitude. de ajuda, de cooperação, também nessas coisas que são domésticas, como se São fala. domésticas. Mas se alguém não fizer, vai fazer a maior falta, né? Vai fazer falta. E vai seguindo. Quando ele ama a sua esposa ou quando ele não ama, né, Sharon? Isso, inevitavelmente, isso vai passando. Amanhã o filho casa, né? Isso vai... Ele isso aprende vai os tendo essa papéis, ele aprende os continuidade. padrões. Sim, né? sim, sim. Falávamos isso com o irmão Heleno, a questão do legado, né? Sim. Isso é uma cultura da família, os padrões de comportamento que vai sendo passado. Vai sendo passado. Então, mas eu ensino a questão espiritual, né? Então, é um exemplo de homem de Deus no sentido da oração, da leitura, da piedade. Sim. Mas às vezes está faltando ali o papel Ainda de homem tem. marido, O homem, né? O homem Que marido. ajuda essa esposa. Sem contar, Sharon, que quando o filho vê isso, né, quando isso é uma atitude presente no lar, isso é muito saudável, né? Isso é muito saudável para os filhos. É saudável. Muito. E quando se essa atitude ela é natural, o aprendizado dos filhos também é natural. Eles natural. vão fazer isso com maior naturalidade. Porque eu cresci vendo. Eu vi meu né, pai, né, fazendo, né, ajudando a mãe, sendo carinhoso. sendo carinhoso, afetivo com a minha mãe, mas também ali ajudando ela, compartilhando. Então, mães e pais, né, sempre o exemplo Sempre o exemplo. vai falar mais Isso. que as palavras. Com né? certeza, com certeza. Então é muito lindo. Aí está os papéis que eu já dissemos, eles se complementam, né? Sim. E o que será que os filhos precisam, né? Porque às vezes os pais acham que os filhos precisam de tantas coisas. Menos. E às vezes o que realmente precisam é negligenciado, né? verdade, Sharon, Então uma revisãozinha assim do que realmente os pais podem dar para os filhos e que podem fazer uma grande diferença, né, na vida deles. É verdade. Vamos falar bem rapidinho sobre isso, Vamos sim. Rose. Esse sentimento a sensação de pertencer e de segurança. Sharon, é muito importante. Isso é muito importante, né? A gente sabe, para a criança. Nós estamos falando ali de pai, mãe, filhos ali. É muito importante para aquele filho ele ter essa certeza de que eu pertenço a uma família. Né? A gente pode até ir um pouquinho mais profundo. Eu pertenço, né, ao meu pai, principalmente quando você é criança, né, Sharon? Eu pertenço ao meu pai. Rose, eu vou te fazer uma pergunta que é muito comum com as pessoas. Tu já teve aquele sentimento de que eu acho que eu não sou do meu pai e da minha mãe? Sharon, quando criança. Até porque nós somos em 9 filhos e eu sou a única, assim, muito branquinha, de olhos claros, a única, né? E eu olhava todos os meus irmãos, assim, né, levemente mais moreninhos, cabelos assim já mais escuros. Mas aí eu me lembrava, não, a mãe disse que a família do pai eram todos assim, pronto. E daí eu já daí passava, né? Porque isto é fato. Sim, então, assim, é uma pergunta que eu faço, mas é muito comum. A criança, em algum momento, eu também tive esse questionamento, em algum momento da vida da criança, ela pergunta, será que realmente eu sou do meu pai e da minha mãe? Será? E às vezes existe brincadeiras dentro da família que colocam em dúvida. E isso é muito triste. Isso é muito triste. Porque não vai gerar esse sentimento Não de vai. pertencimento e Sim, segurança de que eu tenho um lugar que é meu, né, da onde Isso, pertenço. eu sou de tal família, né? é. E isso passa segurança, né? Passa Sharon? segurança. Não, eu sou de tal família, né?
Eu tenho um pai, eu pertenço, né? A Isso. família X. Porque nós mesmos, enquanto cristãos também, quando a gente tem esse sentimento de pertencimento à família de Deus, não é muito bom? Sim, é muito É uma bom. segurança. Nossa. Eu tenho um pai, eu tenho uma mãe, eu tenho quem vai me proteger, eu tenho irmãos que vão estar comigo. Aí tu vai vendo a segurança. A segurança. Né, daquele filho. Né? Então, assim, uma recomendaçãozinha para os pais. Evitem essas brincadeiras, né? Você não é meu filho, olha, você nem se parece comigo. Não, tu não se parece com seu pai, com a sua mãe. Isso vai trazendo uma insegurança gerando de não dúvidas, pertencimento. Né? Gerando dúvidas negativas. Né? Ah, mas tu disse. Né? E mesmo depois de adulto, eu já ouvi, mas eu lembro que ela dizia, eu fiquei muito tempo buscando saber se realmente eu era filha ou filho. Isto olha que prejuízo de tempos, né? Muito tempo. Com essas dúvidas no coração. Desde criança ou de adolescência até chegando à fase adulta. Sim, e daí se não existe esse sentimento de pertencimento e segurança, existe logo uma questão. Será que realmente eu sou amado? Né? Então, como é... Quem me garante, né? Que tu me ama mesmo. Que não vou ser abandonada porque eu não pertenço. Estão dizendo que eu não sou dessa família, que eu não tenho nem a cor, nem os olhos. Ou seja, acaba sendo uma criança, uma adolescente inseguro. E a gente sabe o que a insegurança na vida do filho, né? Pode gerar, Pode. Né, uma insegurança gera uma tristeza, né? De não ser amado. Olha só, a aceitação, que é quase isso, né? A condição de aceitar um filho. E aí eu li um texto que dizia, né? Como que você faz, né? Se teu filho vai lá no pátio, tá arrumadinho para sair, mas vai lá no pátio, se lameia todo e chega todo feliz, todo sujo. Aí diz assim, tu vai deixar de amar e aceitar essa criança? Não, tu continua aceitando ela, só não vai aceitar ela na condição forma, toda enlameada. Então, às vezes, os filhos, né, precisam ter esta entendimento de que eles são aceitos, mesmo quando eles falham. Exato. Não é assim que Deus faz conosco, né? Olha, em todo o tempo, né? Em todo o tempo. Né? Então, às vezes, os filhos podem crescer com a noção de que nunca podem errar, não podem fracassar, porque a aceitação deles está condicionada a eles serem sempre corretos, perfeitos. Né? E ninguém é perfeito. Enquanto não existe, né? Enquanto não existe essa perfeição, né? Então, nós que somos pais, né? A gente sabe que não é assim, que não pode ser assim, né? Você aceita teu filho, independente das suas falhas, porque o amor que tu tem para com ele é incondicional. Deverá ser incondicional. Não é? Como tu disse aí, né, do guri aí na lama e tal. Tu vai mandar ele pro chuveiro, tu vai dar um banho, né? Continua amando. Com certeza, tu pode falar, Senhor, me dá graça. Mas enfim, né? Tu vai lá, deu banho, o amor é incondicional, ele permanece. Né? Afinal de contas, é uma dádiva, né? Esses dias eu vi alguém falando, como é que foi? A minha mãe me ama. Minha mãe me ama. Ela afirmando, né? A minha mãe me ama porque ela me dá isso, isso, isso e isso. Aí eu, né, devagarinho eu disse, olha, eu acredito que ela te ame e muito, mas não porque ela te dá coisas presentes. Eu acredito que ela te ama porque o Senhor a capacitou para isso. Né? Então, às vezes os pais estão nessa questão de compensar com coisas, o que às vezes eles não estão conseguindo dar naturalmente. Né? Que Deus nos ajude a cuidarmos disso. Né? Olha só, os filhos precisam de limite? Precisam. E saudáveis, né? Já falamos sobre o não ali, né? Autoridade, né? Precisa de uma identidade própria? Sim. O que é isso, né? Eu acho que nós podemos desenvolver um pouquinho aqui, Rose, a questão da identidade, porque a criança é uma pessoa, né? Sim. Ela tem a sua individualidade. Então, querer condicionar a criança a ser o jeito da mãe, o jeito que eu quero que seja, tolir ela da sua individualidade, né? Com certeza. Isso traz prejuízo. Com certeza. Né? E esses dias eu estava conversando com uma pessoa, ela dizendo, olha, eu quando estava com meu pai, eu era assim para agradar o meu pai.
Quando eu estava com a minha mãe, eu era desse jeito para agradar a minha mãe. E ela vem com essa questão, mas eu não sei quem eu sou. Agora eu não sei quem eu sou. Sou eu? Aham. Porque vivi tanto para nesses extremos de. E aonde que eu sou mesmo? Porque os dois, eu não consigo estar junto e agradar os dois. Agora, quem ela é? Então, assim, a identidade ela tem que ser desenvolvida, né? Respeitada. As diferenças, né, que essa criança apresenta, né? Ela precisa desde cedo saber, né, Sharon? Quem ela é. Ser respeitada, porque eu falo, o que é uma pessoa, né? A pessoa é o que pensa, o que sente, o que faz. Então, a identidade está dentro disso. Então, a criança que é respeitada naquilo que ela pensa, onde se abre o diálogo, que ela possa perguntar, que ela é instigada a questionar, claro que, nesse sentido, ela vai ter uma condição de ser pessoa naquele espaço, né? E construir essa identidade. Então, às vezes a criança sente coisas, mas a mãe já pode achar que aquele sentir está errado, mas é o sentir delas, é o sentimento dela. Então, tem que preservar essa identidade. Responsabilidade e liberdade, eles precisam ser responsáveis. E eu sempre falava isso também para os meus filhos, no sentido, tu é mais responsável? Então, tem mais liberdade. Né? Então, com ela, né? E com a liberdade vem a questão aí está a questão da escolha, né, Sharon? Né? E a gente sabe, quando se fala em questão de escolha, tu não pode deixar tu precisa lembrar que junto com a minha escolha eu tenho consequências. Né? Então eu achei muito interessante quando li, né, sobre essa questão, né, da responsabilidade. E tem consequências. E a liberdade tem consequências. Então, às vezes, o filho pode querer liberdade, mas não quer ter a responsabilidade, né? Quer ter o bônus, mas não ter o ônus, né? Sim, então, não, é verdade. Essas duas coisas têm que andar junto, responsabilidade e liberdade, mas tudo dentro das fases. Respeitando a fase, porque às vezes o pai quer dar uma responsabilidade que aquela criança não está preparada. Não tem isso. E nem a liberdade da qual ela possa também estar preparada. Não tem condições de assumir, né? Então tem que existir esse entendimento. Que fase meu filho está? O que ele é capaz de ser responsável? E aonde eu posso dar liberdade? Então há uma necessidade dos pais conhecerem o desenvolvimento dos filhos. Precisa estar juntos, né? Acompanhando. Pai e mãe. Porque o ser humano ele é feito de fases. Fases. Né? E cada fase tem suas exigências. Suas exigências, sim. Bom, os filhos precisam de bons relacionamentos com os outros adultos? Sim. Quem ensina isso? Os pais. Né? Então, olha só, se é pelo exemplo, os pais tendo bons relacionamentos com os vizinhos, com os familiares, a mãe com a sogra, o pai com, né, os sogros, como isso vai mostrando e ensinando que a criança, o filho não está só naquela redoma protegido. Né? Ele precisa abrir para outros relacionamentos. Abrir, né? E aí que vai aprender o quê? O respeito, a cortesia. Um bom cidadão, né, as habilidades sociais. Isso, Com isso ele está sendo preparado até para ser, né? Falando aí agora de uma criança, né? Ela está sendo dessa forma, sendo preparada, né, para ser inserida na sociedade. Verdade. Né, Sharon? Porque se não ensinar essas questões dos bons relacionamentos através do respeito, né? Como que depois lá na vida adulta, como vai respeitar o professor, como é que vai conseguir, né? Se a vida familiar está trazendo tantos conflitos, né? Então que Deus nos ajude a ter esse bom ensinamento dos relacionamentos. E aí então falamos também do desenvolvimento emocional que essa criança precisa e com certeza o espiritual. Com certeza espiritual. E a gente fala de uma maturidade, né? Então, hoje existe muita criança, às vezes tendo, ou adolescente, ou jovem, até tendo muita imaturidade emocional. Né? Tendo, às vezes, uma condição de não aguentar uma frustração, estar muito ansioso. Por quê? Às vezes, esse desenvolvimento emocional não é vivido. E é engraçado, né? Que a gente pode ensinar muitas coisas, mas a gente não ensina a
as emoções, né? Sim. Se está chorando, manda parar de chorar. Né? É. Se tá nervoso, tá batendo porta, não ensina Não que aquilo pode. ali é. Olha, eu sei que tu tá frustrado, isso aí é tu tá com raiva. Esse é um sentimento de raiva. A gente não nomeia as emoções dos filhos e às vezes só quer corrigir, Só né? podar, né? E aí, às vezes, eles ficam imaturos emocionalmente, porque não conseguem nem identificar e nominar essas emoções Isso. que às vezes aparecem no comportamento. Né? Sim. Então, maturidade emocional e espiritual é um compromisso dos pais. Então vou aprender isso aqui, né? Nós aqui entramos numa parte que nós gostaríamos muito de estar também conversando, né, que é Juízes. É sobre este pai e esta mãe. Chama muita atenção, né? Chama e nós muita temos atenção. uns bons minutos e nós vamos agora entrar nessa parte que eu estava até ansiosa por chegar, porque Pra a Bíblia é pouquinho. maravilhosa, né? E nos traz exemplos. E nós estamos dizendo, mães, deixe os pais serem pais. Pai e mãe, uma parceria na criação dos filhos. E aqui a Bíblia nos traz esse exemplo, né, Rose? Com certeza. Então está em Juízes essa passagem de 1 a 13, e vai mais alguns outros, o contexto todo, mas a gente pegou só esse texto. E aqui vai nos falar então sobre a verdadeira parceria na criação dos filhos. Ela constitui em 3 pessoas. Sim. Não é em 2. Não seria, né? Não seria. É pai, mãe e próprio Senhor, né? E Sim. a história, então, de Manoá, né, que é esse pai. Vamos lá, então, abrir esse texto, Rose, que está, então, em Juízes, capítulo 13, né? Desde o 1 ali. E já fala no 2, havia um homem chamado Manoá, que era da cidade de Zora e pertencia à tribo de Dan. A sua mulher não podia ter filhos. O anjo do Senhor apareceu a ela e disse: você não pode ter filhos e por isso nunca foi mãe, mas agora você ficará grávida e terá um filho. E aí então ela recebe essa mensagem. O anjo diz todos os critérios de como ela deveria estar se cuidando na gestação e o que se esperava desse menino. Então, lá no versículo 6, ela diz: a mulher procurou o marido e disse, contou o que lhe havia acontecido, né, esse encontro com este homem de Deus. E aí, então, o que Manoá, lá no versículo 8, diz? Então, Manoá orou ao Senhor, dizendo, que aquele ali, meu Senhor, rogo-te que o homem de Deus que enviaste venha outra vez e nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. Olha a noção desse pai com relação à parceria. Nossa. Nos ensine quem? Ele e a esposa. Me chama a atenção quando tu estava lendo aí. Eu fiquei pensando, por um minutinho, que como seria, Sharon, se essa mãe, se essa mulher tivesse ocultado essa informação, hein? Talvez o resultado não fosse da maneira que acabou sendo. Então, tu vê aí a parceria em não a confiança esconder. dela. Porque como que, olha, um homem é racional, né, Rose? Sim. Aí ela vai chegar assim, olha, um homem de Deus me apareceu. Ele sabia que ela era estéril. Sim. E disse que eu vou ser grávida. Manoá podia dizer, você está cheio de sonhos, você está cansada. Está cansada, né? Você está emotiva demais. Sim. Mas ele não. De gerar está te deixando, né? Podia questionar a veracidade da palavra dela. Mas ele deu crédito. E ela confiou nele para falar tudo isso. E sabe, Sharon, trazendo isto para os nossos dias, quantas vezes a gente vê esse tipo de situação, né? A mulher tentando ou compartilhando alguma coisa com o esposo e ele botando em dúvida, né? Não dando crédito. Esse ouvido, às vezes, que a mulher precisa, né? Ser realmente ouvida, né? Isso. Entendida. O que aconteceu aqui,
né? Ele ouviu, ele deu credibilidade e de imediato ele se posiciona. E tu vê assim, ó, que é tão importante que ela fala para ele, ela não fala com dados tão precisos. É igual nós mesmos, quando vamos falar alguma coisa, fica meio assim atravessado, meio incompleto. Sim. Porque ela diz assim, olha, um homem de Deus falou comigo, ele parecia um anjo. Ela não disse que era um anjo. Sim. Ela falou um homem de Deus. Então, assim, tantas informações para Manoá que ele podia ter dito, não, eu acho que ela não está bem. Não está bem. Ou eu só ouvi, fazer de conta assim que ouviu, né? Sim, tá bom, querida. Né? Tá bom, né? Tá bom, querida. Isso é uma fala interessante, né? Para consolar as mulheres. Tá bom, né, minha querida? Mas não, né? Ela teve essa abertura de poder falar coisas como depois eu não perguntei de onde ele vinha. Olha só, ele poderia dizer, não, mas tu nem perguntou o nome dessa pessoa. Sim. Tu conversou com um homem e tu não perguntou. E com um estranho, né? Com estranho. Com estranho, ainda mais para a época, né, Sharon? Né? Isso era um pouquinho complicado, né? Então dá para se ver como esses já têm uma parceria já no casamento. Já tem uma parceria. Né? De confiança. E ela tendo confiança de falar para ele e ele dando crédito à sua palavra, né? Isso é agradável a Deus, né, Sharon? E não foi só naquele tempo. Deus continua se agradando dessa parceria homem e mulher, né? Para os propósitos de Deus, né? Isso, e até para a construção do lar. Né, que é o maior propósito de Deus, é a família, o projeto de Deus. Deus é a família, né? A família, ela forma indivíduo, né? Sharon, como a gente né, acabou até falando aqui. E tu sabe que Manoá tem um caminho de resolução lógica e bem próprio do homem, né? Ele falou, bom, eu dei ouvidos à minha esposa, eu estou dando crédito à voz dela, mas assim, ó, eu preciso acertar isso com Deus, né? Então ele vai lá e ora. Olha ó Deus, eu quero que tu me esclareça isso. Então assim, ó, faz esse homem vir novamente. Aparecer. Que fé, hein? Porque já acredito, mas agora sim eu preciso de algo mais lógico, né? Sim. Então, Deus entende essa necessidade desse homem, né? Isso. E realmente ele pede que mande de volta o homem, né? Que tu enviaste. E que aqui realmente isso me chama a atenção, né? É realmente assim, é muito rica, né? Essa passagem, esse acontecimento. Manoá está dizendo assim, ó, tô entendendo, eu vou ser pai, mas assim, ó, eu não vou ser sozinho. A minha mulher vai gerar, mas ela vai ser mãe, mas ela não vai estar sozinha, porque nos ensina. Nos diz como que nós vamos, então, proceder com esse menino. Olha a preocupação. Na educação. Na educação. A participação. Isso não pode ficar esquecido, né, Sharon? Né? No seio familiar, isso não pode ficar esquecido. Como que Deus quer que nós eduquemos os filhos, né? Existe um querer, isso, né? Sem, como já falamos aqui, né? Sem essa, eu vou dizer até a expressão desculpa, né? De um ou outro querendo jogar a responsabilidade que é nossa em como criar os nossos filhos. Como educá-los. Essa era a preocupação desse pai. Como? O que fazer, né? E olha que devemos fazer? Ele já recebeu da esposa, mas ele queria vir diretamente de Deus, né? Então, que nós possamos ter esta oração. Foi o pai, foi o homem, mas nos mostra especialmente por que é o homem que faz isso. Me chama a atenção, porque mais uma vez mostrando a responsabilidade do pai, que às vezes acha que não é a mãe que tem que educar, a mãe tem que estar mais porque ela está mais presente. Não, é pai também. Né? Exatamente. Tu vê que a criança nem estava sendo gerada ainda. E ele já demonstrava essa preocupação. A preocupação da educação dele. Isso. E aí me chama a atenção que o que Deus... o versículo 9. Deus fez o que Manoá pediu. Olha, então, assim, Deus atende a oração, né? Deus atendeu, esse anjo apareceu e novamente aparece a mulher, mas ela vai lá agora e chama, dá tempo, né? Agora dá tempo. Ela já está planejada, ela sabe que... Por que ela chama? Porque ela sabe que Manoá orou
pedindo para que o anjo voltasse. Provavelmente ela estava junto naquele momento de oração. Manoá não orou sozinho. É como se fosse, olha, esposa, eu ouvi, eu entendi, ele vai ser nazireu, é para fazer assim, 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 né? Então tá, então agora deixa eu orar, porque eu preciso, né, como homem, como líder, ter a voz de Deus. Isso. E eu tenho certeza que ela ouviu essa oração, estava junto, porque senão... Como é que ela sabia que era para chamar o marido? Era para chamar. Então, agora chegou a vez, eu posso lá chamar o Manoá, porque ele está aqui. Ele pediu isso. Isso, ele precisa disso. Ele precisa disso. Né? Ela entendendo que ele estava preocupado. Né? A mulher, se ela fosse tão autossuficiente, ela dizia, não, eu já recebi a mensagem, eu já recebi as orientações, para que você vai querer agora pedir para Deus aparecer para ti? Pode deixar que eu resolvo isso. Deixa que eu resolvo, né? Não, ela também entendeu que não podia fazer isso sozinha. Resolvo. Nós resolvemos, né, Cheryl? É nós. A parceria tem que existir. Né? Esse é o plano de Deus, né? E essa sensibilidade dessa mulher me chama a atenção, essa humildade, porque a maternidade, a gente sabe que empodera a mulher, né? A maternidade. Só eu sei, né? Isso é muito natural. Muito. É muito natural. Por isso que as mães, às vezes, têm que deixar os pais serem pais, porque elas abraçam tudo, né? Então, essa mulher, ela teve essa condição. Opa, eu vou ser mãe, é a coisa mais linda que eu... Né? Imagina o presente para essa mulher ser mãe, não podendo ter sido antes. Como um milagre na vida dela. Então, ela não tomou isso para si. Né? É bonito ver a maneira como ela compartilhou a maternidade. Né? Como ela entendeu o projeto divino, o Cheryl, né? Como ela entendeu. E ela, então, compartilha de uma forma correu bonita. Depressa, né? Sim. Até para o seu lugar onde ele estava e disse, olha, o homem que falou comigo outro dia apareceu novamente. Sim. Então, Manoá se levantou e seguiu a mulher, foi até onde estava o homem e então perguntou, você é o homem que falou com a minha mulher? Sim. Então, veja que, de novo, os dois estão juntos. Os dois... Ela voltou lá junto com o Manoá. Então, é uma parceria. Sim. Desde o anúncio. Né? E depois, claro que a gente vai ver que muitas situações a gente não vai entrar na questão da vida de Sansão. Sim. Mas olha só como isto nos ensina. Os pais deles nos ensinam, né? Ensina. É exemplo a ser seguido. Né? De uma parceria. De uma parceria. Desde o início. Então, isso nos fala de que os pais podem sim ser pais desde a gestação, de acompanhar, de vivenciar essa gestação com a esposa, de acompanhar o cuidado, né, da maternagem, a paternagem que é. E eu lembro que a minha mãe fala que o meu pai dava banho, né? Ela demorou para dar banho em nós, porque o pai tinha todo um cerimonial para preparar a água. Ele filtrava a água com a fralda, media a temperatura. Ele tinha um ritual e ele gostava disso. Então, assim, e olha, tantos anos atrás, né? Então, hoje a gente já vê que os pais estão mais preparados e talvez mais dispostos, né? Isso faz bem, né? Então, Manoá, eu creio que foi esse homem participativo, né? Desde o anúncio da gravidez, quando veio aquele bebezinho, e assim foi. Em todo o tempo. Todo o tempo. Todo tempo. É muito lindo, né? É muito lindo. Mas nós, então, já estamos quase encerrando, né? Sim. E nós não vamos entrar nesse ponto aqui, né? Que eu acredito assim que vai ficar para outra vez, mas é muito importante essa questão de Efésios também. Muito. Mas eu acho que nosso foco era trazer isso, né? Mães deixem os pais serem pais, a parceria na criação dos filhos, trazendo esse texto bíblico, né? Então, nenhuma influência é tão poderosa quanto aquela de uma mãe ou de um pai. Os dois juntos. Com certeza. Né? Com certeza. Nós não entramos, claro, né, Rose, na questão da mãe solo. Não entramos na questão dos pais, às vezes, separados, né, divorciados, que têm, às vezes, filhos só nos finais de semana ou nas férias. Mas, independente dessas realidades, pai e mãe é uma função para a vida inteira. Vida toda.
Então, os casais, infelizmente, a gente vê muito isso, muitas separações, muitos divórcios. Existe isso, né? A mãe solo que está ali com todos os filhos, né? Agora, os pais, eles têm a função, mesmo em situações assim. De separação. De separação. Né, e às vezes a gente vai ver que também existem mães viúvas, claro, que também abraçam toda a função materna e paterna. E não tem o nós ali, sim, né? Mas mas às vezes esse nós é o próprio Deus, né? Que ensina, que orienta. Né? Então as mães não precisariam estar sobrecarregadas quando elas podem entender que tem esse nós junto com Deus. Eu falei que é 3, né? Sim. A parceria é 3. Pai, mãe e o Senhor. E o Senhor. Então o Senhor sempre vai estar presente. Sempre vai cuidar. Né? Vai ajudar. Quando você traz, né, a palavra de Deus, como no caso que a gente até viu, né, aqui no texto, quando você traz isso para dentro do teu lar, né, ainda na ausência paterna, a ausência divina vai continuar. E na ausência materna também, né? O Senhor vai continuar. Vai, Ele está ali, né? Ele é o nosso maior parceiro, né? Criação dos filhos. Já nos deu o manual, está conosco. Sim. Então, pais, sintam-se animados, mães, sintam-se encorajadas, né? A estarem vivendo esta missão nessa parceria com Deus, né? E com a sua palavra. Rose, as suas considerações finais, estamos chegando ao final. Olha, Sharon, agradeço, né, a todos, né, que estiveram conosco ali ligadinhos, né, nos assistindo. É um assunto, como tu disse, né, precisaria talvez assim de muito, muito tempo para trazer questões, né, que a gente acabou não trazendo, mas o foco é como esta família, né, que buscou no Senhor, né, a criação daquele filho. Que assim seja. É verdade. Né? Que assim seja. E que o resto o Senhor faz. É verdade. É verdade. Então, queridos, muito obrigada por vocês nos acompanharem. Também aqueles que vão assistir, né, depois, que essa mensagem, que esses pontos que trouxemos possa trazer edificação sobre tua vida, encorajamento, orientação. E nós agradecemos de coração a tua participação. Em nome de Jesus. Querida Rose, muito obrigada por ter vindo. Foi muito bom estar contigo. Eliezer, o nosso técnico, muito obrigada, Eliezer, pela tua ajuda, companheirismo. E a todos, então, a paz do Senhor. Mas vamos fazer uma oração, Rose, para que Deus possa estar abençoando esses lares, essas mães, né? E que Deus possa estar trazendo esse encorajamento e crescendo esse nós aí, na vida de vocês. Em nome de Jesus. Pode orar, Rose, para nós? Pai Celestial, nós estamos na Tua presença, Senhor. Nós abordamos aqui um assunto tão rico, Senhor. E nós temos a certeza, Pai, que o Senhor estando em cada lar, orientando cada pai, cada mãe, Senhor, eu sei, Pai, que será feita a Tua vontade. Eu sei, Pai, que o Senhor pode dar sabedoria a cada família, Senhor, que o Senhor pode dar segurança, que o Senhor pode, Pai, dar estrutura, estratégia a cada casal, para que eles possam, Senhor, formar esse lar que para Ti é tão precioso, Pai, a família, que eles possam, Senhor, sobre a Tua direção, Senhor, ter entendimento da união, da participação de um ao outro na criação dos seus filhos, na formação desse lar, que, repito, Senhor, para Ti é tão importante. Isto é o que nós te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Um abraço a todos. A paz. Chegamos ao final do podcast Plenitude. Espero que tenha sido uma experiência enriquecedora para você e que tenha encontrado inspiração para cultivar relações mais saudáveis e significativas em sua vida. Lembre-se de que você não está sozinho em sua jornada e que sempre pode contar com as pessoas que ama e confia. Obrigado por ter nos ouvido e até a próxima.